1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É a palavra de Deus nos ensinando, nos orientando, explicando, direcionando. Talvez você não conheça a história de Ana, né? Você não sabe quem é Ana. Ana é uma mulher que sofreu muito, né? Porque era estéril. E ela era casada. E o seu marido, Elcaná, tinha outra esposa. E essa outra esposa gerou alguns filhos com Elcaná, né? E essa outra esposa, que se chamava Penina, perturbava muito Ana, humilhava Ana, porque Ana era estéril, não tinha filhos. E Ana sofria muito por causa disso, né? Ela era casada, né? Elcaná gostava muito de Ana, amava Ana, né? Tratava Ana muito bem, com muito carinho e amor. E Ana também o amava, mas Ana tinha o desejo de ter filhos, né? De ser uma mulher mãe, mãe de muitos filhos, né? Que é o normal, é o natural. As mulheres têm o desejo de ter filhos, de ser mãe. E Ana também tinha esse sonho, esse desejo de ser mãe. Mas sabe Deus porque ela era estéril, né? E por causa desse detalhe na vida dela, ela foi muito humilhada por Penina, a outra mulher de Elcaná. E Ana vivia orando. Inclusive algumas vezes até achavam que ela estava bêbada, né? Porque ela ficava falando, mexendo os lábios, né? Falando em oração, conversando com Deus, onde estava. Inclusive o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada uma certa vez, né? Ela estava orando
próximo ao templo. Então Ana estava lá orando, né, clamando a Deus, pedindo a Deus, né, esse filho, e até fez um voto com Deus, né, uma promessa de entregar o filho para Deus, né. E assim Deus ouviu a oração de Ana. Ana teve o filho tão esperado, tão desejado, tão sonhado. E esse menino cresceu na presença de Deus, foi separado para Deus, foi consagrado a Deus, fez os votos, cumpriu os votos, não cortou cabelo, cresceu na presença de Deus, servindo a Deus, louvando e adorando a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar. E esse menino se tornou o primeiro dos profetas de Israel e foi o último dos juízes de Israel também. Imagine, né, o tanto que Ana sofreu, né, vendo a outra mulher de seu marido, né, cheia de filhos, ela sofrendo humilhação, sofrendo palavras de ofensa, né, palavras de agressão, de humilhação. Mas foi o que ela fez? Brigou com a outra? Não. Ela buscou a Deus. Ela colocou tudo na presença de Deus. E Deus entrou com solução, Deus entrou com providência, né? Essa mulher que era estéril gerou um filho. E esse filho se tornou um profeta, um juiz, né? Fez diferença nessa terra. Fez diferença. E foi através dele, foi o profeta Samuel que tanto ungiu Saul como rei de Israel, como também ungiu Davi. E tudo começou na vida de Samuel, quando a mãe dele começou a clamar a Deus, começou a orar, começou a buscar a Deus. Lá atrás, há muito tempo atrás, né? E Ana passou pelas provas, passou pelas lutas, sofreu muita humilhação, né? Sofreu muito durante muitos anos, né? Querendo ter esse filho. Demorou, né? Demorou a providência de Deus, talvez para ela, talvez para alguns aí possam entender assim que demorou. Mas quando a bênção chegou, foi uma bênção grande, uma bênção gigante. Naquela época, uma bênção sem comparação, né? Para Ana foi uma grande bênção, né? Um filho que se tornou profeta, se tornou também juiz, né? Imagine o orgulho dessa mãe, a alegria dessa mãe, né? De ver um filho crescer na presença de Deus, um filho separado para Deus, reservado para Deus, consagrado a Deus. É interessante a história de Samuel, que a gente vê, né, a história completa, antes dele nascer, né, depois que ele nasceu, a infância dele, como ele cresceu. A gente vê que ele viveu a vida dele toda na presença de Deus, servindo a Deus, sendo um homem justo, honesto, correto, servindo a Deus. Foi juiz, sacerdote, profeta, chefe militar daquele povo, chefe político. Foi o homem que liderou a nação de Israel naquela época, né? Foi ele que ungiu os reis. Então era ele que vivia servindo a Deus, era ele que liderava aquele povo, era ele que ficava representando Deus para aquele povo, ele que estava na direção. Imagine, né? A mãe dele sofreu tantos anos, né? Tanto tempo, porque não tinha um filho. Mas quando Deus mandou o filho, quando Deus mandou a bênção, compensou, né, todo o tempo que sofreu, né, todo o sofrimento de Ana. Então, demorou, mas chegou a grande bênção que Deus mandou para Ana. E a sua bênção também, a sua. Você está me ouvindo hoje, talvez você já tenha sofrido muito, já tenha chorado muito, já tenha até perdido a esperança, mas saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, inclusive hoje mesmo. Deus pode entrar com providência na sua luta,
lhe dar vitórias, pode entrar com providência nos seus sonhos e realizar. Deus pode tudo, infinitamente mais. Tudo é possível a quem crê. Tenha fé e o mais Deus fará. Se creres, verás a glória de Deus, disse o meu Senhor Jesus Cristo. Então creia. Tudo está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia e o mais Deus fará. Que Deus abençoe a sua vida, proteja contra todo mal, lhe fortaleça, capacite em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando junto agora. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Senhor meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por tuas misericórdias que se renovam todo dia, cada manhã. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente, cuidando da gente, protegendo contra todo mal, nos fortalecendo, capacitando, nos dando vitória, nos abençoando. Obrigado por tudo, meu Deus e Pai. A Ti toda honra, glória, louvor, adoração, hoje e sempre, meu Deus. Muito obrigado por tudo.